Olá pessoal, essa é mais uma aula do Instituto Aprovar de Ensinos. Essa aula é focada em geometria espacial. O segredo dessa matéria não é somente gravar as fórmulas, mas é também resolver as questões aplicando essas fórmulas, tá? Para isso, eu trouxe aqui o cubo, que é uma das figuras mais simples que tem, também as fórmulas são bem simples. Cubo é aquela figura formada por 6 quadriláteros iguais, tá? Onde todos os lados são iguais e todas as arestas também são iguais, ok? Aqui, logicamente, eu fiz a mão livre, né? Mas a ideia é demonstrar que todos os lados, todas as faces desse cubo são iguais e as arestas, que são as medidas de comprimento, largura e altura, também são iguais. Bom, área da face. Como que eu calculo a área da face de um cubo? É área igual a aresta ao quadrado. A área da face é a área apenas de um lado desse cubo, então basta eu fazer A ao quadrado, que é a mesma fórmula de área de um quadrado. Bom, área de um cubo é quando eu quero a área de todas as faces juntas, então basta eu pegar o valor de cima aqui e multiplicar para 6. Então, 6 vezes A ao quadrado gera a área desse cubo, certo? Diagonal da face, diagonal do cubo. Diagonal da face é justamente essa linha tracejada que eu fiz de um vértice ao outro, tá? Então, aqui é a diagonal da face. Bom, para calcular essa diagonal, a gente vai fazer o valor da aresta vezes raiz de 2. Agora, se eu quiser calcular a diagonal de um cubo, eu teria que fazer aqui uma linha de um vértice ao outro, ultrapassando por dentro desse cubo, tá? Então, mas para calcular, eu tenho que fazer aresta vezes raiz de 3. E o volume é só eu fazer aresta elevado a 3, que é aresta 3 vezes. Ou eu penso que é comprimento vezes largura vezes altura, tá? Para exemplificar melhor, eu trouxe aqui um exemplo. Um cubo tem aresta de 3 centímetros. Se for me pedido a área da face, então a área é igual a aresta ao quadrado. Se a aresta é 3, basta eu fazer 3 ao quadrado, que é 9. Área do cubo, 6A ao quadrado. Então, a área é igual a 6 vezes aresta ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 6 é 54. Não posso esquecer que a área é sempre elevada a 2, ok? Diagonal da face, aresta vezes raiz de 2. Como a aresta é 3, 3 vezes raiz de 2. Diagonal do cubo, aresta vezes raiz de 3. Como a aresta é 3, 3 vezes raiz de 3, certo? Volume, aresta elevado ao cubo, 3 elevado a 3, que vai dar 27. Também tenho que me lembrar que quando for volume, a medida tem que estar elevada a 3, ok? Bom, pensando aqui no exemplo 2, um cubo tem volume igual a 64 centímetros cúbicos. Qual é a sua área total? Vamos pensar nessa questão. Então, pessoal, pensando aqui nesse exemplo 2, vamos pensar aqui no seguinte. Um cubo tem volume de 64 centímetros cúbicos. Qual a sua área total? Bom, a gente viu aqui que para saber a área de um cubo, eu tenho que fazer 6 vezes A ao quadrado. Então, eu preciso do valor da aresta, mas nessa questão eu não tenho aresta, eu tenho volume. Então, através do volume, eu vou descobrir a aresta para depois, então, calcular a área total. Então, o volume é igual a aresta elevado a 3. Como o volume é 64, 64 é igual a aresta elevado a 3. Que eu posso inverter. Aresta elevado a 3 é igual a 64. Aresta é igual a raiz cúbica de 64. Aresta é igual a 4. Como a aresta é 4, então a área total é igual a 6 vezes A ao quadrado. 6 vezes 16, que vai dar 96 centímetros quadrados, certo? Então, essa daí foi uma aulinha básica aí sobre cubo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Próximo vídeo, vamos ver paralelepípedo.